Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre elásticos em ortodontia. E antes de começar, deixa eu contar uma historinha. Você acredita que por muito tempo mesmo, eu não acreditei que os elásticos em ortodontia funcionavam? E sabe por quê? Por uma impressão clínica. Porque na época da minha pós-graduação, lá na UERJ, eu tive uma paciente que eu achava que não era cooperadora e eu percebi que ela tinha uma dual bite. O que é dual bite? Para quem não sabe, dual bite é quando você tem uma oclusão em máxima intercuspidação e uma outra oclusão em relação cêntrica. E ela tem uma grande diferença entre essas duas oclusões. Ou seja, quando o paciente diz assim, morde, tá, fica certinho. Agora, quando você coloca em relação cêntrica, aí vai para trás. E isso, sinceramente, me assustava muito. Eu criei uma impressão, eu fiquei achando que todo elástico funcionava assim, ou seja, era só para inglês ver, ou seja, só para fotografia. E acredite se quiser, eu perdi muito tempo por conta dessa impressão clínica. E por que eu digo que eu perdi muito tempo? Porque os elásticos realmente funcionam. Agora, funcionam em pacientes cooperadores. E como é que eu sei disso? Porque eu eu passei a acreditar em elásticos quando eu tive uma paciente extremamente cooperadora que me ajudou em um caso extremamente desafiador e que eu precisei da ajuda dela e que eu disse assim, meu Deus, eu tenho que fazer uso de alguma coisa fora isso que eu estou fazendo. Aliás, eu nem sei como é que eu consegui fazer tantos casos sem o uso de elásticos. Eu acho que eu me virava nos 30, mas, em verdade, eu perdi essa oportunidade. Voltando, então eu falei para essa paciente, ela pegou, fez uso do elástico, sendo uma paciente muito cooperadora, e eu percebi que ficou maravilhoso. Ou seja, não tinha dual bite, a sua relação de máxima intercuspidação era muito semelhante à sua relação cêntrica, e aí eu passei a dizer assim, caramba, parece que esse negócio funciona. Ah, foi ortopédico, foi dentário, aí é outra história. O que eu quero dizer é que para o que a gente está usando, seja lá se for dentário ou ortopédico, ele realmente funciona, contanto que o paciente seja cooperador e para isso terá que ter algumas condições que eu vou falar mais adiante. Então, em essência, nós temos dois tipos de elásticos. Os elásticos fixos, que são os interdentários, os famosos elastiques ou alastiques em cadeia, que a gente sabe que são os elásticos que a gente coloca nos dentes, e também pode ter o elástico que só prende o bracket ao fio, e os elásticos removíveis, que são os elásticos intermaxilares. São aqueles elásticos que a gente usa da mandíbula para a maxila. A grande diferença desses elásticos é que os elásticos fixos normalmente são de plásticos ou poliuretano. Já os elásticos removíveis, eles são de látex. E aqui vale uma lembrança de que látex pode causar alergia. Como é que você sabe disso? Porque eu sou alérgico a látex. Então, infelizmente, eu não posso usar luva de látex. Nunca usei elásticos de látex, mas acredito que pode ser que se eu tivesse usado, ou se eu vier a usar, pode ser que eu desenvolva algum tipo de alergia. Então, como eu não tenho certeza disso, mas é bom você lembrar que isso pode acontecer. Agora, toda vez que a gente fala em elásticos, principalmente os removíveis, nós temos que lembrar que para que haja qualquer tipo de movimentação ortodôntica ou ortopédica, nós temos que lembrar sempre da tríade da movimentação, que é a frequência, intensidade e duração. O que quer dizer isso? Quer dizer que para que haja um movimento ortodôntico, nós vamos ter que contar com essa tríade, que em verdade ela faz parte do conceito do que Andrews chamou da teoria das 10 horas. O que é teoria das 10 horas? A teoria das 10 horas diz o seguinte, para que um dente se movimente, ele vai ter que ter uma frequência significativa para durar 10 horas. Ele vai ter que ter uma intensidade suficiente para que provoque o movimento. E ele vai ter que ter a duração das 10 horas. Isso quer dizer que se você está fazendo uso de um elástico removível, você tem que estar atento a esse detalhe, porque se o paciente ele faz o uso, mas ele faz um uso assim, sem uma frequência em que a teoria das 10 horas se faça presente,
não vai haver movimento ortodôntico. Então, isso é a primeira coisa que a gente deve lembrar. Ah, e o efeito ortopédico? Aí já é uma outra história, eu não vou entrar nesse detalhe, eu só quero lembrar aqui que se você pensa em fazer uso de elásticos e não ficar decepcionado ou deixar de acreditar como eu deixei por um tempo, claro, você tem que se lembrar que sempre que você quer alguma coisa com elásticos removíveis, você tem que conversar com o seu paciente, explicar a respeito dessa tríade. Se quiser, pode ir mais além e explicar sobre a teoria das 10 horas. Eu sempre faço assim. Então eu sento, você vai usar esse elástico. Agora deixa eu explicar uma coisinha para você. Se você não usar direto, se você não usar com uma certa intensidade, ou seja, o elástico que eu passar, e se você não usar na duração que é preciso, não vai ter movimento. Porque às vezes o paciente, o que é que ele faz? Ele diz assim, eu usei, mas ontem eu não usei. Então, cadê a frequência? Mas eu usei esse aqui que você deu e esse aqui está muito fraquinho. Cadê a intensidade? Eu usei, mas eu só uso assim, depois do almoço, aí até as 4 horas da tarde. QD a duração. Então, não vai funcionar. Então, você tem que explicar, você tem que estar ciente de que para você ter bons resultados com elásticos removíveis, o nome já está dizendo removíveis, ou seja, está na mão do seu paciente, ele, claro, precisa ser cooperador. Agora, hoje eu vou falar mais sobre os elásticos removíveis. E quando a gente fala em elásticos removíveis, a gente precisa estar atento para 3 fatores, que é tamanho, função e os seus efeitos. Então, o tamanho, há uma gama, eu diria assim, até grande. E isso é meio complicado porque você, para ter todos os elásticos no seu consultório, você vai ter que ter uma disponibilidade de espaço e eu diria assim, de certa forma, até de dinheiro, porque você vai ter que comprar vários. Aí você pode me perguntar assim, sim, e como é que eu posso otimizar isso? Aí eu vou dizer, cara, sinceramente, é difícil otimizar. Por quê? Deixa eu explicar. Existem basicamente quais são os tamanhos dos elásticos. Você tem um 1/8, que é aquele menorzinho, tem o 3/16, que é um pouquinho maior do que um 1/8, existe o 1/4, que é praticamente o que eu mais uso, o 5/16, que é o que vem em segundo lugar, e o meio, que normalmente a gente usa para aparelhos extrabucais, mas que a gente pode usar também para movimentos interdentários. Mas, além disso, nós também vamos ter 3 tipos de força, que pode ser o leve, o médio e o pesado, ou o heavy, ou o forte, sei lá como é que você chama no seu consultório. O fato é o seguinte, eu, sinceramente, desses elásticos, o que eu tento talvez usar menos seja o 3/16. Mas às vezes eu preciso, sabe por quê? Porque um 1/8 às vezes é tão pequenininho que o paciente não consegue colocar e aí você precisa do 3/16. E se você for fazer o uso de 1/4 é grande. Agora, o que eu realmente tento minimizar o número de elásticos, tentando assim otimizar, é que eu só uso elásticos leves e médios. Eu não costumo comprar elásticos heavy ou pesados. Então isso aí é o que eu posso fazer. Agora, eu uso mais elásticos 1/4 e 5/16, então esses elásticos eu compro leve e médio. Já o 3/16 ou 1/8, eu só compro o médio. O meio eu também compro médio e leve. E às vezes, assim, eu até penso que pode ser usado o heavy. Mas quando eu quero usar um heavy, eu peço para o paciente usar 2 leves ou um leve e um médio. Então, em verdade, desse tipo de força, da diferença entre um leve e um médio, eu só uso para 1/4 e um 5/16. Mas aí você fica à vontade, se você gosta de usar uma variação muito grande. Eu acho que fica assim meio complicado você ter tanto elástico no seu consultório. Em relação à função, os elásticos podem ser transversais, sagitais e verticais. Os transversais são os elásticos que a gente normalmente usa para descruzar mordidas. E os elásticos preferidos para isso são
o 1/8 e o 3/16. Eu particularmente gosto mais do 1/8, mas eu sei que tem pacientes que têm dificuldades em manipular esse elástico e às vezes a gente tem que passar para um 3/16. Então isso aí vai variar de paciente para paciente. Claro que a força que você vai querer de 1/8, ela vai ser maior, porque esse elástico vai ter uma ativação maior do que um 3/16, e aí você vai ter que ver, no meu caso, como eu não tenho nenhum, eu só uso médio, e aí eu vou ajustando o que for necessário. Lembrando sempre que, embora esse elástico se chame transversal, ele tem forças verticais e horizontais. Nós queremos a força horizontal quando nós estamos corrigindo uma mordida cruzada. Mas, em verdade, esse elástico tem uma força vertical perigosa. Por quê? Porque como ele tem as resultantes de forças verticais muito próximas, ou seja, as horizontais com as verticais fazendo ali, decompondo aquelas forças, a gente vê que o vetor de força, a resultante, ela é quase vertical, porque a diferença entre onde o elástico começa e onde o elástico termina é pequena, e aí quando ele abre a boca, a vertical, a força vertical é maior do que a horizontal, corre-se o risco desses elásticos causarem extrusões dentárias, o que na maioria das vezes não é desejado. Então, muito cuidado com esse tipo de elásticos, porque se você tiver um paciente vertical que faça uso desse tipo de elástico com muita intensidade, seja um grande abridor de boca, você pode vir a ter problemas com esse tipo de elástico, porque o nome é transversal, mas o efeito pode ser bem vertical. Para pacientes braques, aí é mais tranquilo. E aí vem os elásticos sagitais. O elástico que eu mais uso sagital é, como eu já falei, é o 1/4. O 1/4 são os elásticos que a gente vai usar do molar para os caninos. Quando a gente faz uso de elásticos classe 2, e que o melhor é chamar elásticos de vetor classe 2 ou de resultante classe 2, nós colocamos esses elásticos dos caninos superiores para os primeiros molares inferiores. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a resultante de força será um vetor de classe 2, jogando o arco superior para trás e a mandíbula para frente. Mas isso é o que a gente quer, mas o efeito vertical estará presente. Como as resultantes de força, aquele cosseno, seno, Langley aqui explica bem isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, prova que sempre haverá efeitos verticais, nós precisamos tomar cuidado para que essas forças verticais não venham a trazer efeitos colaterais indesejáveis. Por quê? Porque às vezes esses efeitos colaterais são desejáveis. Quando é que é indesejável? Toda vez que você usa um elástico classe 2, você terá um efeito de extrusão do arco superior na região anterior e um efeito de extrusão do arco inferior na região posterior, o que vai causar uma resultante de giro no sentido horário, e isso pode causar problemas, principalmente em pacientes verticais e que tenham sorrisos gengivais. Então, muito cuidado com o uso desses elásticos, principalmente se o paciente for realmente cooperador e você pode vir a ter problemas de estética, ou seja, as resultantes dos elásticos fará com que você tenha um efeito oclusal que você deseja, mas ao mesmo tempo pode trazer um efeito estético que você não deseja. Então, às vezes, é interessante que você faça uso de elásticos 5/16. Por quê? Porque o efeito colateral de extrusão da região anterior superior será menor por uma questão física ou matemática de seno, cosseno, ou seja, a vertical, a resultante vertical será menor porque a resultante horizontal será maior. Agora, lembrando sempre que como esse elástico vai até os segundos molares,
pode ser que esses dentes extruam e você sabe que qualquer extrusãozinha desses dentes provoca uma abertura de mordida anterior e você não quer isso. Então, para isso, cuidado com o fio, não use elástico 5x16 em fios muito finos. O ideal é usar sempre com fios mais espessos, do tipo fios retangulares de aço. Nos casos de pacientes classe 3, em que você vai fazer uso de elásticos classe 3 ou de vetor classe 3 ou de resultante de classe 3, a gente também tem que lembrar desses efeitos colaterais verticais. Então, em resumo, é assim: toda vez que você faz um uso de elástico removível, você quer o efeito sagital, como o próprio nome do elástico diz, ou seja, você quer o efeito horizontal, você quer corrigir a classe 3, mas os malditos, ou quem sabe benditos, efeitos verticais podem lhe ajudar ou podem lhe prejudicar, dependendo da situação. Então, o mais importante é isso: cuidado com os efeitos colaterais. Se você quer que tenha menos efeito vertical, faz uso dos elásticos na região de segundos molares, usando 5x16. Se você não se preocupa muito com efeito vertical, você pode fazer uso dos primeiros molares. A grande diferença é que se você vai usar nos segundos molares, usa fios mais rígidos. Se você vai usar nos primeiros molares, você pode usar fios um pouquinho mais precoces, mas cuidado, porque primeiro molar também instrui e pode causar efeitos adversos. Agora, além dos elásticos transversais, dos elásticos sagitais e dos elásticos verticais, nós temos os elásticos que a gente chama mistos. São aqueles elásticos que você pode colocar do canino para o pré, para o canino inferior, do primeiro molar e segundo pré para o canino e primeiro pré inferior. Enfim, você vai fazer o uso de acordo com as suas necessidades. E aí nos elásticos mistos você pode usar até variar. Você pode colocar um elástico de 1/4, pode misturar com elástico por 5/16, pode misturar com elástico meio, enfim. A variação aí é muito grande e aí você vai fazer sempre da maneira que você achar melhor, claro, de novo, lembrando sempre que tem que estar atento para os vetores, se é classe 2, se é classe 3 ou se não é nada disso, se é uma classe 1 e aí você vai usar mais em forma de quadrados. E temos também os elásticos removíveis para finalização, é aquele que você faz o zigue-zague para cima e para baixo e aí pegando os dentes posteriores da arcada superior e inferior. Eu particularmente não gosto desse tipo de elástico, não faço uso disso, porque eu acho que perde muito controle. Tem quem use com fio destemperado, com fio fino, com fio braided, e aí faz esse uso no final e para conseguir uma boa intercuspidação. Eu não consigo uma boa intercuspidação assim. Eu normalmente ou faço dobras ou recolo meus brackets. Eu não tenho essa coragem de fazer uso desse tipo de elástico, porque eu acho que como ele normalmente é usado por vestibular, ele pode provocar movimentos aleatórios e esses movimentos podem ser movimentos que eu não quero, ou seja, insatisfatórios, e aí eu não costumo fazer. Quem faz, normalmente diz que não tem nada disso, que dá tudo certo. Beleza, cada um faz do jeito que quiser. Eu prefiro fazer a base de dobras. E aí sim, se eu precisar fazer uma dobra e não quero efeito colateral, eu posso usar ali individualmente alguma coisa para que a minha dobra, ou seja, a força da minha dobra, se expresse da maneira que eu quero. Mas quem gosta de usar esses elásticos fala muito bem. Então, se você quer fazer o teste, ou se você já faz e gosta, beleza, ninguém está aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. E daí temos os elásticos verticais, que são os elásticos de extrusão mesmo. Normalmente esses elásticos são usados para fechar mordida. E aí pode ser uma mordida tanto posterior quanto mordida anterior. Mais uma vez, é importante que nós tenhamos a ideia de qual é o vetor de força que está sendo exercido com esse tipo de elástico. Se é um elástico com vetor de resultante de força classe 2 ou classe 3.
Lembrando sempre que quando nós vamos usar esses elásticos anteriores, é bom que a gente faça uso de Kobayashis. O que é Kobayashi? Kobayashi é aquele amarrilhozinho metálico que já vem com a pontinha assim para que você possa fazer o encaixe dos elásticos nos dentes. Porque seria bom que todos os elásticos, que todos os brackets tivessem ganchos, mas a gente sabe que não é assim que funciona, os pacientes iam detestar. Então, nessas horas, quem nos salva são os Kobayashis. Há também os elásticos assimétricos. Os elásticos assimétricos podem ser nossos amigos, mas também podem ser nossos inimigos. Por quê? Porque os elásticos assimétricos sempre trazem efeitos colaterais. Na verdade, a gente não pode nem dizer que é efeito colateral, porque eles já funcionam assim. Então, efeito colateral na nossa cabeça, mas em verdade, na física, na biomecânica, são efeitos mais do que esperados. Por quê? Porque como todo elástico, como eu já falei, tem resultantes de forças verticais e horizontais. Se você usa de maneira assimétrica, é claro que essas forças verticais e sagitais vão funcionar também de maneira assimétrica, o que pode levar a inclinações e giros ou angulações do plano oclusal ou plano incisal. Então, muito cuidado quando você pensar assim, rapaz, eu vou fazer uma correção aqui de um desvio de linha média, eu vou colocar um elástico do canino superior para o canino inferior. Beleza, o efeito que você quer é sagital, o efeito que você quer é horizontal. Na verdade, o efeito que você quer é transversal, só que vai ter um efeito vertical e um efeito vertical que vai criar, com certeza, um giro. Se esse giro do plano oclusal é interessante, maravilhoso. Mas se não é, tome muito cuidado, porque você depois, para corrigir isso, é um baita de um problema. Vai ter que usar ancoragem esquelética, vai ter que usar mini implante no arco superior e no arco inferior, porque depois de feito o giro, para voltar ao que era, meu amigo e minha amiga, não é brincadeira. E você sabe como é que funciona, né? É impressionante. Se você quer uma coisa, não acontece. Agora, se você não quer, num instante, você tem um efeito colateral que você diz, ai meu Deus do céu, foi o que eu fiz. E para voltar, a gente sabe que não volta de uma maneira simples. Então, toda vez que você vai fazer qualquer mecânica, qualquer biomecânica com elásticos assimétricos, tome muito cuidado. Porque eu vejo às vezes o cara coloca um elástico transversal para corrigir um desvio de linha média e para piorar ainda coloca um elástico classe 2 de um lado e classe 3 do outro. Seria ótimo, ótimo e maravilhoso se essas forças fossem todas no sentido que a gente quer, normalmente no sentido horizontal. Mas não funciona assim. Então, toma muito cuidado, porque os efeitos colaterais serão mais marcantes, o que levará a problemas de inclinações do plano oclusal, que na minha opinião é o pior, mas talvez um dos piores pesadelos que a gente pode ter com o uso de elásticos removíveis. E para finalizar, eu gostaria de mostrar um trabalho recente, publicado na Engo, que fez a comparação do Forsus com elásticos intermaxilares. Ou seja, fez a comparação de um aparelho propulsor mandibular com elásticos intermaxilares. Ele fez esse estudo querendo saber se para assimetrias das arcadas seria melhor usar aparelhos propulsores mandibulares ou elásticos. O resultado final mostra que os aparelhos propulsores fixos têm um efeito um pouco melhor e um pouco mais rápido do que os elásticos, mas ao mesmo tempo mostra que os elásticos também são eficientes para corrigir esse tipo de problema. O que desmistifica o que eu comecei lá no início da aula. Você lembra quando eu disse assim, mas eu não gosto de elástico porque eu sei que não funciona? Aliás, eu adorava dizer isso. Minha Nossa Senhora, eu tenho até vergonha dessas coisas. Mas isso acontece, já passou, beleza. Então assim, isso mostra que
Não fique pensando que a sua impressão clínica é a coisa mais importante. Isso é o que é a coisa que eu acho que assim é a maior mensagem que eu sempre gosto de passar. Não acredite só no que eu falo. Vai lá na literatura e vê, rapaz, esse cara está falando besteira ou não. Esse cara realmente está falando baseado na literatura. Por isso que eu sempre gosto de trazer algum trabalho para comprovar isso que eu estou dizendo. Então esse foi um teste clínico randomizado, muito bacana, em que fez a comparação entre elásticos e propulsores e que mostrou que o efeito deles são semelhantes e que você pode confiar e pode fazer uso do elástico. A diferença, claro, aqui, no meu intuito não é falar sobre propulsores, é só em relação à cooperação, que é o único problema desse trabalho. Quando eles perceberam que os pacientes não cooperavam, eles tiraram do trabalho, o que mostra que não foi assim tão justo, teve uma tendênciazinha, porque um dos grandes problemas dos elásticos removíveis é o que o nome já está dizendo, ele é removível e isso envolve cooperação. Mas se o paciente é cooperador, pode fazer uso desses elásticos, porque agora não sou eu que garanto. Quem está dizendo é a literatura e é isso que importa. A minha opinião, sinceramente, é só uma opinião. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, vou dar uma de youtuber, mas eu não posso deixar de lembrar, se você gostou, dá um like, dá uma força danada, dá um ânimo, sabe? E melhor ainda se você se inscrever no meu canal, para que eu tenha vontade sempre de estar fazendo essas aulas, para dar aquele gás que a gente precisa, para que tenha aquela animação de estar aqui em casa, com a direção do meu filho, parada ali com a carinha assim, tipo assim, putz grila, pai, já acabou? Então eu conto com você, beleza? Até mais e forte abraço!